E no terceiro quadro, o servo mau é lançado às trevas exteriores. Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não plantei? Pois então devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós escolhemos aqui nessa vida qual é a vida que nós queremos para depois. Porque aqui nós temos tudo o que é necessário para escolher se eu quero o céu ou não quero o céu. Tá? Se eu quero o céu, mergulhar nessa beleza que é o próprio Deus, viver essa felicidade eterna, ou se eu não quero o céu, eu rejeito os meus talentos ou uso os meus talentos de forma errada. Para nós cristãos, qual é o conceito de pecado? Pecado, fundamentalmente, é um estado no qual a alma se encontra em oposição a Deus, se autodeterminando na convicção de que não precisa de Deus, não depende de Deus e não depende, portanto, dos seus atributos. Não dependo de verdades, não dependo de beleza, não dependo de bondade, eu me basto a mim mesmo. Porque nós devemos seguir a Deus, como diz São Francisco de Assis, com temor e com tremor. E o Evangelho deixa claro, aquele que está em pé, cuidado para não cair. Então nós poderíamos dizer tranquilamente que essa banalização da noção de arte em todas as esferas artísticas são sim uma demonstração, elas são uma manifestação de um estado profundo de pecado. Então, houve sim uma revolução cultural na vida em sociedade, na modernidade. Isso refletiu na materialidade das obras. E aí, essa ideia de revolução, pensa na Revolução Francesa, tentar assim, minar o cristianismo, né? Colocar a razão do homem ali, de repente o homem se perde e aí a gente fica sem nada, porque Cristo foi tirado, era o homem, mas o homem se perdeu, então ficou 0-0. E essas coisas, essa confusão, esse vazio poético assim, da narrativa, vai refletir o quê? Nos quadros, que tinham as famílias, as coisas mais convencionais, mais tradicionais retratadas, as Madonas do Rafael, a Nossa Senhora, agora elas passam a retratar um bar noturno de Paris. Então, eles querem romper com todos os valores. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de valores. Nós queremos construir um mundo novo sem Deus, como se fosse possível, né? Jesus mesmo falou, né? O meu reino não é deste mundo. Então, toda vez que o homem tenta fazer isso, ele cai num buraco sem fim, né? E essa arte é um sintoma disso tudo. Então, toda vez que ela vem romper, a arte não tem que romper com nada, ela tem que conduzir as pessoas ao belo. Não tem que romper. Por que romper? Romper com o quê? Com as estruturas, romper... E fica a pergunta, o que eles querem romper? O que eles querem destruir? Eu não quero romper nada, eu quero construir. Eu vejo que a arte hoje, ela tem essa intenção muito clara, né? Há quem diga, Roger Scruton fala, da desconstrução, né? E é a desconstrução do que é o divino. Então, se a gente vê o realismo que o Paulo põe nas obras, com que isso tem essa precisão da expressão, das rugas de expressão, dos elementos que são humanos mesmo, que Deus criou, a gente encontra uma beleza ali que, através de uma arte abstrata, contemporânea, tudo isso se perde, né? E as pessoas começam a estar deformadas.
as paisagens começam a estar confusas, sendo que, na verdade, tudo que Deus criou não é isso, né? Onde está a beleza por excelência? Está em Deus. Se existem coisas belas, elementos belos neste mundo, é porque tudo que há de belo veio de uma beleza suprema. Essa era uma noção que Platão já tinha e o cristianismo emprestou em termos de linguagem para explicar a criação. A verdade suprema está em Deus. Porque Deus criou todas as coisas, existem verdades nas coisas criadas. Eu acredito que tudo que é feito de uma maneira incrível, excepcional, ela tem arte envolvida, porque é feita com amor, toca as pessoas, leva à emoção. Então, as pessoas têm que usar os recursos, os talentos que ela tem para que, independente se ela esteja, né, fazendo uma comida ou montando um fundo de investimento ou, claro, fazendo uma pintura, tudo isso traga a emoção e a transcendência. Tem pessoas que realmente vieram superdotadas, né? A pessoa é inteligente, tem facilidade para aprender, né? É saudável, ganha dinheiro com facilidade, né? Meio que veio com um software e um hardware pronto. E tem outras pessoas que não, às vezes nasceu numa família super problemática, não teve como aprender as coisas direito, teve déficit nutricional quando era criança. Como é que lida com isso, né? Como que a gente lida com isso? Existe a desigualdade, ela está presente, né? Quando alguém se torna totalmente incapaz de ter parâmetros de beleza, critérios de beleza, é porque ela já se tornou uma alma condicionada, determinada pela ideia de não necessitar do belo. Ao ponto, inclusive, de chamar de belo qualquer coisa. Porque se por um lado ela não reconhece mais o belo, porque é uma alma tacanha, empobrecida, do ponto de vista da capacidade de abstrair elementos que transcendem, por outro lado, ela ainda é um ser humano. A alma dela tem necessidade do belo. Então a alma tem sede do belo, mas não quer o verdadeiro belo, porque ela não quer verdade e não quer beleza. Então ela começa a chamar de belo o feio. Ela começa a chamar de verdadeiro o mentiroso. Ela começa a chamar de bom o que é mal. E uma alma, nós cremos como cristãos que uma alma que se autodetermina no pecado sem querer sair dele e abdicar dessa condição, nós chamamos de uma alma damnata, né? Danada, condenada. O inferno, o que é? Um estado no qual a alma se aprisionou em aversão a Deus e a todos os seus atributos. Quando a gente olha a obra A Primeira Eucaristia do Picasso e compara com as mulheres que ele vai pintar depois, a gente vê assim, tem alguma coisa de errado, né, nas mulheres, que a Primeira Eucaristia do Picasso é uma obra realista. E as mulheres do Picasso, tanto as senhoritas de Avignon quanto as mulheres que ele retrata aleatoriamente, elas são cubistas. Quando a gente lê o livro Modernos Degenerados, do Eugênio Michael Jones, a gente vê que o Picasso se envolveu sexualmente com algumas mulheres lá no decorrer da vida dele. Enquanto o relacionamento estava ok, as mulheres eram retratadas de uma forma realista. Quando aquele relacionamento se quebrava rapidamente, ele pintava a mesma mulher cubista. Então, se isso não é a expressão de uma paixão desordenada, eu não sei o que é. E tem os fatos, tem as datas das cartas que ele trocava e mencionava os relacionamentos, contava para algum amigo, né, com a mulher que ele estava, e de repente tem a obra. Não é por acaso, é a expressão de uma confusão interior do artista. E a prova está na obra A Primeira Eucaristia dele. E mais uma curiosidade que acentua isso. A única mulher que ele não retratou de forma cubista foi a mãe dele. A única mulher com quem ele não se relacionou sexualmente foi a mãe dele e ela permaneceu intacta, bela. E as outras mulheres com quem ele teve uma frustração afetiva, de uma paixão desordenada, ele pintou elas feias pelo cubismo. E agora, o terceiro quadro, é muito importante que a gente entenda que
que o que nós fazemos nesta vida ecoa na eternidade. Literalmente, aquele servo mau, a palavra diz, foi lançado às trevas externas, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso daí é o inferno. Nós poderíamos dizer então que uma pessoa que se nutra do feio chamando de belo, se nutra do mal chamando de bom e se nutra da mentira chamando de verdade, ela já antecipa o inferno aqui, na vida dela. Que normalmente o camarada que faz obra de arte moderna, ele normalmente é alguém assim que não é alguém que tem uma espiritualidade, alguém que tenha dimensões de fé, mas normalmente ele não tem nada, é vazio. E porque ele é vazio, vazio de Deus, vazio de si mesmo, vazio de fé, ele não pode produzir nada que seja concreto. Quem está vazio, então só vai produzir o vazio, esse vazio que muitas vezes incomoda, esse vazio que questiona. De fato, a arte moderna é uma arte revolucionária, mas deve levar o ser humano a questionar-se. O que é que eu tenho por dentro? Como é que eu sou por dentro? Eu sou uns rabiscos assim, eu sou uns triângulos, eu sou um círculo, eu sou... Não, nós não somos isso. Nós somos imagem e semelhança de Deus, né? E o servo mau, aquele que receber os seus talentos, não colocá-los a serviço, né, de Deus, da sociedade, negligenciar a sua vida, a sua alma, ele corre um sério risco realmente de ir para o inferno. Então o inferno realmente é real. Quem realmente busca o belo, busca a verdade, busca o bom, é alguém que antecipa o céu. As paredes estão vazias, né? As paredes não honram a história dos pais, não relembram os momentos em família. Qualquer doença, como câncer, depressão, ela é muito associada a as pessoas não estarem no lugar que elas deveriam, né? Elas estão muito além no trabalho, no radicalismo com a alimentação ou no exagero com a própria alimentação. E eu vejo que a casa, ela cuida muito de onde essas coisas acontecem, né? De onde você se acalma, de onde você come melhor, de onde você alimenta melhor, né? Agora imagina, 2, 3 anos da sua vida passando por um quadro de um santo na sua casa. Não um santo qualquer, um santo que viveu uma vida parecida com algo teu, da tua particularidade, ou seja, que você se identifica com aquela narrativa, com aquela história. Imagina passar 2, 3 anos observando aquele quadro ali no corredor, na sua casa, mostrando para os filhos antes de dormir. Filho, essa é a mãe de Jesus. Essa foi a amiga de Jesus. A criança vai pensar assim antes de dormir, eu também quero ser amiga de Jesus. Eu quero ter essa beleza da obra. Aquilo vai ficar no imaginário dela. Essa é a importância de ter obras de arte em casa. Boas obras de arte. A vida eterna, ela não se restringe a uma vida póstuma. A vida eterna, o que é? É uma vida plena, uma vida bem-aventurada, que começa a ser vivida no encontro do ser humano com seu Criador, numa perfeita comunhão. Então eu começo a viver uma vida eterna, porque quem é que vive eternamente? Deus. Eternidade é um atributo de Deus, assim como verdade, bondade, beleza. Eternidade é um atributo de Deus. Quando eu começo a viver em comunhão com Deus, eu começo a viver em comunhão com todos os seus atributos. E eu começo a viver já aqui e agora uma vida bem-aventurada, uma vida feliz, uma vida plena e, portanto, uma vida eterna. A vida eterna, ela começa agora.
e ela será plenamente consumada, terminada, acabada, consolidada após a morte.